E para o Ministério da Agricultura? Foi proposto falta de juízo? Meio falta de juízo. É no humor, tá? Não, eu vou te contar rapidamente o que aconteceu. Tem um tempo ainda, né? Acho tem. O tempo é o senhor que define. Só para você ter uma noção, eu tinha 28 anos naquela época. Novo de tudo. Nunca tinha conhecido Brasília. Vou te contar um negócio que ninguém sabe, nunca foi publicado isso. Beleza, olha. Vou te contar como é que foi essa história. Aí, eu tinha me formado e fui para trabalhar pela FAO e naquela época entrei no Vietnã. E o Vietnã era fechado, né? Tinha acabado a guerra. Logo depois. Acabado a guerra do Vietnã, eu gosto de história, e tirei umas fotos e tal, aí publicaram na imprensa, saiu na imprensa mundial. Um dia o Collor, que ninguém dava nada para ele, era candidato de Alagoas e tal, veio aqui em Rio Preto. Eu queria conhecer aquele garoto que pareceu do Vietnã. Aí conheci ele rapidamente e tal. Ele vira para mim e fala assim, eu queria te convidar, faz uma reunião aí de agricultores e tal. Então tá bom. Passando aí uns 60 dias, 70 dias, organizei uma reunião. Meu pai não gosta de política. Fiz essa reunião, nisso ele começou a crescer. Aí quando ele já veio para cá, para Rio Preto, nessa segunda visita, ele já estava em segundo lugar. Aí aquele monte de gente. Mas eu fiz uma reunião sem pagodeiro, sem cantor, uma reunião agrícola. Foi só isso, ele veio, gostou, produtores e tal. Vou trazer para o meu lado e esse aí, menino. Aí foi tão engraçado que eu ia fazer isso numa fazenda que a gente tem aqui perto, em Gastão Vidigal. Sim. 2 dias antes, meu pai me liga um dia e fala assim, mas escuta, eu fiquei sabendo que vai ter uma reunião lá na fazenda para receber um candidato. Pai, eu ia fazer isso. De jeito nenhum, não recebo político na minha fazenda, nada. Aí liguei para um tio meu que era mais tranquilo, chamava Eloy. Falou, não, pode montar lá na minha fazenda. Era mais ou menos uns 15 quilômetros. Aí fizemos até umas tabuletas, mudou o local aqui, vai para outro local. Aí veio todo mundo, aí garoto, né? Juntamos lá uma turma, fizemos uma placa. Aqui, nesse local, Fernando Collor assumiu um compromisso com a agricultura brasileira. Descerrou aquela placa ficou lá. Nunca mais viu o Collor, ganhou a eleição. Assim que ele ganha a eleição, ele faz o bloqueio dos recursos. Nossa! O senhor ouviu muito? Não, e todo mundo falava, o Cabreiro é o cara do Collor aqui na região. Mas eu nem estava ligando, nunca mais tinha conversado com ele. E naquele ano estava tendo colheita de algodão aqui na região e você pagava toda sexta-feira. Quando bloqueou o recurso, ninguém sabia o que ia fazer, nada. Aí eu falava, mas o ligava para mim e falou, não, eu não sei, eu não conheço esse cara, só recebi ele, eu queria que ele assumisse um compromisso com a agricultura e tal. Passou uns 4 ou 5 dias, um dia eu chego tarde da noite, umas 11 horas, estou lá no quarto, tirando a botina, cheguei da fazenda, aí minha mãe chega e fala assim, liga pro teu tio Eloy, que ele já ligou umas 10 vezes aqui atrás de você. Onde eu me meti. Aí eu atendi o telefone, ô tio, tudo bem? Tudo bem? Eu vou te falar um negócio para você. Você resolve esse negócio do algodão, senão eu vou mandar uma máquina de esteira para arrancar aquela placa que você deixou lá na fazenda do cofre. Nossa! Aí naquela época a gente tinha um avião, eu liguei pro piloto, fomos rápido para Brasília, e fui lá tentando, mas nunca tinha ido para Brasília, para você ter uma noção. Fui lá, me hospedei, eu falei, vou tentar lá chegar no Ministério da Agricultura e falar. No dia que eu cheguei lá, às 7 horas da manhã, saí daqui umas 4 e pouco da manhã com o avião de Rio Preto, desci em Brasília, nunca tinha ido para Brasília, fui de botina, calçadinho, vou lá no Ministério, cheguei 7 horas da manhã, não tinha ninguém, 9 horas começaram a aparecer as primeiras pessoas lá, e aparece uma secretária, falou, eu peço desculpa, mas o ministro da Agricultura acabou de pedir demissão. Porque tinha sido aprovada a lei que você tinha que desincompatibilizar. Então, ele queria ser candidato era Joaquim Roriz, ao governo de Brasília. Então, ele saiu e ficou sem ninguém. Aí eu contei a minha história, tal. Eu preciso liberar o recurso do algodão, porque lá em Rio Preto ninguém consegue mais aquilo. Aqui o ministro. Vai falar com o ministro da Justiça, que era o interino. Aí fui lá falar com ele, contei toda a minha história, precisa liberar o algodão. Ele vira e fala o seguinte, vamos fazer o seguinte, você vai falar com o presidente hoje à tarde. Mas como é que você acha que deve liberar isso? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia. Vocês precisam liberar. 28 anos? Papai. Não, escreve algumas coisas aí. Bom, resumindo, cheguei lá no palácio, mais ou menos umas 5 horas da tarde. Um rascunhinho na mão? Aí ele me falou, você tem que comprar uma gravata e um paletó, senão você não pode. Aí fui no shopping lá de Brasília, comprei uma gravata, e 5 e pouco, fui lá, me pegaram um carro, me levaram até lá, entrei. Aí esperei lá um tempão, vou para a sala do presidente, chego lá, aí o presidente, o senhor se lembra, eu sou aquele cara lá do Vietnã, assim, mas pelo amor de Deus, presidente, você precisa liberar o algodão, que eu não consigo mais lá, tá todo mundo falando, vai arrancar a placa, presidente. Aí chegaram umas outras pessoas, eu não, fica aqui um pouquinho que eu já vim aqui. Aí ele saiu para outro canto, chegaram um monte de, a sala do presidente é gigantesca e tal, passou ali uns 15 minutos, aí vem um general que eu nunca tinha visto um militar,
aquele peito cheio de lotado. medalha, aquela coisa toda, chamava General Agenor. Aí ele vira para mim e fala assim, doutor Cabreira, o presidente está fazendo um convite para o senhor. Um convite não, ele está o convocando veio com... para o senhor assumir o Ministério da Agricultura. Eu fui falar, aí caiu a ficha, falei, assumiu o Ministério? Não, isso aqui está... Aí foi tão interessante que ele vira para mim e falou assim, quantos anos o senhor tem? Eu falei, vou fazer 29. Ele falou, nossa, mas o senhor é muito jovem, vamos falar com o presidente. E nisso, o presidente, ele tinha uma mania de descer a rampa do Planalto. Aí ele começa, não, Cabreira, vem cá que você vai descer a rampa do Planalto. Nunca tinha visto o presidente. Aí desço a rampa e no caminho da rampa o general fala para ele, mas presidente, ele é garoto, é muito novo ainda. Aí ele vira, para assim daquela parada, traz ele de volta aqui no palácio e aí eu vou conversar com ele. Aí, então tá bom. Aí desci a rampa com ele, aquele monte de gente arrancando o paletó, a camisa dele. Aí o general me cata lá no final da rampa e me traz lá para o palácio, já era umas 7 e pouco da noite. Fico sentado ali 7, fica 8 horas. Aí vem o embaixador lá que fica conversando. E eu esperando lá, né? Aí, em um determinado momento, era mais ou menos umas 8h30 da noite, para resumir a história. Estão servindo um café assim, tem esse embaixador conversando comigo. Estou com a xícara de café, colocando açúcar. Aí o embaixador vira e fala assim, ó, liga a televisão. Mas sem saber nada. Aí o cara pega, liga a televisão, eu estou cortando o saquinho de açúcar para colocar no café, era aquele Cid Moreira, terminando o Jornal Nacional, isso aqui, aí ele fala assim, e aí, atenção, com urgência, tem uma última notícia aqui. Aí ele pega um papel que você percebe que é de última hora, ó, e nós queremos anunciar o novo ministro da Agricultura. Foi dessa maneira. É Antônio Cabreira. Aí ele para e tem 29 anos. Boa noite. Imagina a xícara de café. Aí o embaixador estava do meu lado, ele olha para mim e fala assim, parabéns, não sei o quê. Ninguém em casa sabia. Nada, ninguém, nem eu tinha a mínima ideia. Tanto é que eu peguei e falei, nossa, eu preciso ligar lá em casa, porque meu pai e minha mãe não sabiam que eu celular naquela época, doutor. Porque não tinha celular. Eles não sabiam que eu tinha ido para Brasília. Aí eu peguei um telefone e liguei a cobrar aqui em Rio Preto, tinha acho que 3 ou 4 linhas. Eu fui conseguir falar em casa, porque todo mundo ligando depois em casa. Meia-noite. E foi tão interessante que naquele dia, minha mãe me contaram depois que nasceu uma sobrinha minha. Aí a primeira pessoa que liga para minha mãe, ela chama a Dorinha. Dorinha, parabéns. Precisa ver, nasceu com quase 3 quilos. Não, o teu filho ficou ministro da Agricultura. Eu falei, quem? Meu filho. Foi então, dessa forma. E eu fui falar com ela quase meia-noite. Quando eu fui falar com ela, mãe, eu falo, filho. Ela começa a chorar no telefone. Onde você está? O que aconteceu? Que eu não conseguia, ela nem conseguia falar comigo, porque eu não sabia onde eu estava. E eu não conseguia, porque eu só estava ocupado a ligação em casa. Então você me perguntou como me tornei ministro. Foi exatamente assim. Deus, né? Legal, Deus tem os seus caminhos.